Olá meninas, tudo bem? Hoje eu voltei aqui para finalmente a gente terminar esse bendito desse capítulo 7, que era restaurando os ciclos menstruais regulares. Era um capítulo tão extenso, com tanta informação, que eu resolvi dividir em 3 partes. E hoje a gente vai finalizar esse capítulo, tá? Então, ela continua aqui o capítulo 7 falando aqui sobre o tratamento para pelo facial, acne e calvície de padrão feminino, tá? Bom, então ela fala assim que os pelos faciais, a acne e a alopécia androgenética, ou seja, calvície de padrão feminino, vão ser sintomas comuns da síndrome do ovário policístico, mas também pode ocorrer por outros motivos. E essa é uma sessão de tratamentos, ela vai falar aqui, né, nesse capítulo, tratamento para esses sintomas, independente se você tem a síndrome do ovário policístico ou não. Para quem tá caindo de gaiato aqui, só para entender, é o resumo deste livro que eu faço toda semana, uma semana sim, uma semana não, na verdade, eu solto um resumo do capítulo desse livro, que pra mim, nossa, deveria ser um livro que todas as mulheres com certeza deveriam ler, tá? Então, continuando aqui, então ela fala o tratamento para pelos faciais, o tratamento convencional que normalmente os médicos, né, realizam, inclui o uso de anticoncepcional e ela fala até de outros fármacos antiandrógenos, né? E o tratamento natural, ela fala que seria escolher algum dos suplementos que ela traz aqui no livro, né? Que são suplementos antiandrógenos naturais. E ela também fala que, obviamente, você vai precisar de uma depilação mecânica com pinça, cera, enfim, né? E ela fala que pode sim demorar, e esse tratamento ele pode demorar até uns 12 meses para começar a melhorar. Então, na verdade, o tratamento seria retirar esses pelos de alguma forma. E ela fala dos suplementos naturais, que ela vai falar mais pra frente aí, os suplementos que são antiandrógenos, né? O tratamento para acne convencional, ele também vai incluir a pílula anticoncepcional, que como eu já falei desde o primeiro capítulo, ela é contra, né? E o tratamento natural, ele vai incluir você tratar a síndrome do ovário policístico, se você tiver, escolher um dos suplementos listados também, que são antiandrógenos, e escolher um ou mais dos seguintes tratamentos para acne, né? Então ela fala que esses tratamentos que ela traz aqui, eles são muito bons para tratar acne, independente se ela seja se você tem acne por causa da síndrome do ovário policístico, ou porque você tem acne pós-pílula, ou por qualquer outro motivo que seja essa acne, né? Então ela começa falando assim, pare com o açúcar, né? Outra coisa que ela pontua bem aqui, evite os laticínios de vaca. Ela fala por uma questão que os laticínios, eles ajudam não, na verdade eles levam o nosso organismo a apresentar bastante inflamação, né? Então eles são bem inflamatórios, né? E ela fala até aqui de um estudo, de 2005, né, de acordo com o estudo de saúde dos enfermeiros de 2005, mulheres que bebem menos leite têm menor propensão a sofrer de acne. E ela fala que sim, você pode consumir os seus laticínios, mas não inflamatórios, como por exemplo leite de cabra, leite de ovelha, tá? Outra questão que ela fala, trate os problemas digestivos, porque a acne pode ser causada por deficiência de ácido estomacal e outros problemas digestivos. E aqui eu vou fazer uma pausa, né? Como vocês sabem, quem já me acompanha aqui, eu não sou médica, eu sou fisioterapeuta e sou terapeuta ayurvédica, então eu trabalho com a Ayurveda, né? E dentro do Ayurveda, a gente considera que sim, a acne, as espinhas, ela tem muita relação com a nossa digestão. Então, na verdade, o Ayurveda, ele coloca, né, a nossa digestão como um papel principal ali na nossa saúde e como, digamos assim, a gente coloca a nossa digestão como se fosse responsável por quase todos os desequilíbrios que a gente tem de saúde. Se não todos, mas praticamente, né, quase todos os desequilíbrios que a gente tem de saúde, a gente começa ali por uma capacidade digestiva, por uma digestão que esteja inadequada. Então eu fiquei muito contente quando eu li aqui no livro dela que ela falou que a acne tem sim, né, essa relação da digestão, e ela fala, olha para sua digestão, vê como que tá, porque pode ser que a sua acne, ela tenha uma relação aí de uma digestão que esteja inadequada. Então isso é uma super visão do Ayurveda e super bate com o que ela tá falando. Então eu fiquei bem contente. Então se você tem espinha,
olha para sua digestão. Eu não tô falando que todo mundo que tem espinha tem problema de digestão, porque às vezes as acnes elas podem acontecer por outros motivos, mas normalmente as pessoas que apresentam acne, elas têm alguma queixa digestiva, elas têm algum desequilíbrio digestivo, e quando esse desequilíbrio digestivo ele é tratado, a acne melhora assim consideravelmente, tá bom? Lógico que a alimentação também vai influenciar, né, gente? Não é só uma questão de digestão, mas é uma questão do que você come, do que você ingere também, tá? Como ela já falou aqui também. Aí ela fala para tratar a intolerância à histamina, né? E os alimentos que possuem um alto teor de histamina incluem alimentos fermentados e queijos, e eles podem piorar a acne. E isso eu achei muito interessante, porque dentro do Ayurveda, né? Aqui no meu canal tem vários vídeos explicando sobre o que é o Ayurveda, o que são os doshas, né? E dentro do Ayurveda, dentro de uma avaliação ayurvédica, a gente avalia os doshas, né? Que seriam a nossa constituição funcional, digamos assim. Então a gente tem 3 doshas, né? O Vata, o Pitta e o Kapha. E quando a pessoa ela tem acne, ela tem espinha, geralmente a gente pensa já que essa pessoa tem um desequilíbrio do dosha Pitta, né? Que é um dosha que ele é formado principalmente pelos elementos fogo e água, né? E esses alimentos que ela falou aqui, que são os alimentos fermentados e os queijos, o queijo não tanto, tá? O laticínio não tanto, mas mais os alimentos fermentados, eles causam um aumento, um agravamento, então eles aumentam muito esse dosha Pitta, e quando esse dosha Pitta ele está muito elevado, a pessoa ela pode sim apresentar diversos desequilíbrios e problemas de pele, incluindo a acne. Então, mais uma vez, uma visão aqui que ela trouxe do livro que super bate com as coisas que a gente fala do Ayurveda também, tá bom? Só curiosidade. Outra coisa que ela fala é o zinco, né? É que o zinco é um excelente tratamento para acne também. E ela fala de outras questões, mas eu vou parar aqui no zinco, senão vai ficar muita coisa também, tá bom? Então ela fala que mesmo com o melhor tratamento, a acne ela pode levar até 6 meses para melhorar, ou seja, você vai ter que ter paciência, né? E ela fala que lembra que se você parar, se você tomava, né, ou toma a pílula Yasmin, e você parar de tomar uma pílula como o Yasmin, você pode causar um tipo de acne pós-pílula, que eu já falei aqui em outros vídeos, que também vai piorar aí por 6 meses antes de começar a melhorar. Então, se você toma anticoncepcional, você para, essa acne vai piorar, ela vai atingir o pico dela, depois ela começa a melhorar, tá bom? Bom, aí ela começa a falar sobre o tratamento para calvície de padrão feminino ou alopécia androgenética, né? Que é um tipo de queda de cabelo por afinamento progressivo causado por hormônios masculinos. E ela fala que é diferente da queda de cabelo temporária causada por tireoidite ou deficiência de ferro, porque uma deficiência de ferro, uma pessoa que tem anemia, ela vai ter queda de cabelo, mas é uma queda de cabelo temporária que é diferente dessa que ela tá falando aqui, que é a alopecia androgenética, tá? Então o tratamento convencional novamente vai incluir tomar pílula, né, anticoncepcional, só que como eu já falei pra vocês, vocês sabem que ela é contra, e o tratamento natural vai ser tratar a síndrome do ovário policístico, se você possui esse diagnóstico, escolher um dos suplementos listados que são antiandrógenos e escolher um dos seguintes tratamentos tópicos. Então de tratamento tópico, ou seja, para passar no couro cabeludo que ela fala aqui, é o alecrim. Então ela indica vocês usarem 4 gotas de óleo essencial de alecrim em uma colher de sopa de um óleo carreador. Então você vai pingar 4 gotinhas de óleo de alecrim numa colher de sopa em um óleo que seja carreador. E aqui ela indica o óleo de jojoba. Eu, como sou uma terapeuta Ayurveda, eu indicaria com certeza o óleo de gergelim prensado a fio, que também é excelente, é maravilhoso, tá bom? E aí ela fala para misturar, né, esse óleo carreador com essas 4 gotinhas do óleo de alecrim e vai massagear, jogar ali no couro cabeludo, massagear suavemente por uns 30 minutos, né? Deixar agir ali por 30 minutos e vai depois lavar o cabelo, tá bom? E ela pode usar isso, e vocês podem usar isso daí até 3 vezes por semana. E outra coisa que ela fala de tratamento também tópico seria a melatonina, porque reduz o estresse oxidativo no folículo capilar e promove o crescimento do cabelo, tá bom? E ela também fala novamente aqui que esse tratamento da alopécia também pode levar meses e até anos para melhorar, ou seja, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência, tá?
E aí ela fala aqui dos tratamentos, então, antiandrógenos, né? O que seriam antiandrógenos, né? Então, são drogas ou suplementos que vão reduzir os andrógenos ou bloquear os efeitos desses andrógenos, né? Então, ela fala que esses suplementos antiandrógenos, eles não são um tratamento independente para SOP, para síndrome do ovário policístico. Na verdade, eles devem ser usados como coadjuvantes para outros tratamentos bases discutidos anteriormente nesse capítulo, no caso, nos 2 vídeos anteriores que eu falei do capítulo 7, tá bom? Então, aqui ela fala alguns, mas eu vou focar aqui no principal, que eu acho que é no mais simples de encontrar também, que é o zinco, tá? Então, o zinco é um poderoso suplemento antiandrógeno natural, e ela fala que ele tem um bom desempenho, ele teve um bom desempenho em ensaio clínico recente que melhorou significativamente o hirsutismo em apenas 8 semanas. O que é hirsutismo? Pelo facial, tá bom? E o zinco, ele atua normalizando os hormônios e ele não vai reduzir a testosterona abaixo do normal. Ela fala uns outros assim, aqui no livro, só que eu vou focar mais no zinco, tá bom? Para não ficar uma coisa muito longa também. Lembrem que eu não estou lendo o livro, eu estou fazendo um resumo e trazendo as partes mais importantes. Bom, aí ela começa a parte aqui que eu acho super importante também, que é a amenorreia hipotalâmica funcional, que é algo bem importante também, tá bom? Bom, então a amenorreia hipotalâmica funcional, ela é definida como a ausência de ciclos menstruais por mais de 6 meses, quando nenhum diagnóstico médico pode ser encontrado. Ou seja, você tem a amenorreia hipotalâmica funcional quando você fica 6 meses sem menstruar, quando você já foi no seu médico e o seu médico fez exames e falou que está tudo bem. Ou seja, você fez uma bateria de exames, você não teve diagnóstico, tá tudo certo, não tem nenhum outro diagnóstico possível que possa explicar essa ausência de menstruação, então provavelmente você tem amenorreia hipotalâmica funcional, tá? Ela fala assim, a sua médica deveria ter descartado outras condições, como por exemplo, doença de tireoide, doença celíaca, síndrome do ovário policístico, a prolactina elevada, entre outros. Ou seja, descartou todas as outras possibilidades para você não estar menstruando, então possivelmente você tem amenorreia hipotalâmica funcional. E aí ela fala assim, ó, primeiramente, né? Será que a sua falta de ciclos menstruais não está sendo causada por muita soja na sua dieta? Então lembra que nos capítulos anteriores, nos vídeos anteriores, eu falei que a soja é um alimento que possui muito fitoestrógeno e o excesso de fitoestrógeno, ele pode interromper os ciclos menstruais. Então, quando a mulher ingere bastante soja, ela pode ter, ela pode continuar menstruando, mas esse fluxo vai ser muito menor, ele vai ser um fluxo muito mais leve, mas se ela comer muita soja, esse excesso de fitoestrógeno pode causar ausência de menstruação também, tá bom? E ela fala que se a soja for o problema, ela fala, por favor, então reduza a ingestão e a sua menstruação vai voltar normalmente, tranquilamente. E aí ela faz outra pergunta aqui. A sua falta de menstruação é devido à recente interrupção do uso de pílula? Ou seja, você usava a pílula anticoncepcional, você parou e parou de menstruar? Então, nesse caso, talvez você precise de um pouco mais de tempo para você esperar essa menstruação retornar, porque ela fala que sim, é muito comum mulheres que interrompem o uso da pílula anticoncepcional e que ficam aí pelo menos uns 3, 4 meses sem menstruar para depois voltar a menstruar, porque é como se o organismo tivesse ali voltando a trabalhar, voltando a funcionar, sem aquela bomba de hormônios, né, enfim, sintéticos e tudo mais, tá bom? Bom, aí ela fala aqui da sabedoria do hipotálamo, né? Então ela fala que se não houver nenhuma razão médica para sua falta de menstruação, é porque o seu hipotálamo, que é o centro mestre do comando hormonal, decidiu que você não deve ovular, né? E por que ele tomou essa decisão? O seu hipotálamo, ele não tá tentando ser mal, ele tá tentando te ajudar para você perceber de que algo não está certo no seu mundo, né? Ou você está estressada, ou você não tá comendo o suficiente. Então, o seu hipotálamo não quer que você tente a difícil tarefa de trazer um bebê ao mundo, por isso que você parou de menstruar, né? Então, ele vai retardar temporariamente a reprodução, apenas até que as coisas melhorem, né?
E ela fala assim, que ser saudável o suficiente para ter um bebê é a maneira de você ser saudável o suficiente para você menstruar. Então ela fala assim que o hipotálamo, ele detecta o que tá acontecendo, né? Então assim, por exemplo, se a gente tá passando por um estresse muito grande na nossa vida, o nosso hipotálamo, ele fala assim, poxa, ela não tá pronta, né, para gerar uma vida. Eu não tô falando que você aí que tá querendo menstruar, você quer engravidar, mas o teu hipotálamo não sabe se você quer engravidar ou não. Então assim, na verdade, ele vai evitar de você ovular para você não gerar uma outra vida, né? Então, isso se a gente estiver muito estressada. A mesma coisa. Se você não estiver comendo adequadamente, se você estiver comendo muito pouco, ele vai falar assim, opa, calma, essa pessoa não tá comendo bem, ou é porque, sei lá, tá passando por uma guerra, não tem alimento suficiente, então ela não vai conseguir gerar uma outra vida e sustentar essa vida. Então eu não vou produzir óvulos, essa mulher ela não vai ovular. Mas tudo isso temporariamente até que as coisas sejam reequilibradas, tá bom? Então, a amenorreia hipotalâmica, ela não é um distúrbio, ela é uma resposta normal à alimentação insuficiente ou ao estresse. Então, a gente pode colocar que é uma resposta ao estresse, porque a gente se alimentar inadequadamente também é um estresse físico, orgânico, né? Não é só um estresse emocional, mental, tá bom? Então, aqui ela fala assim, se você fosse minha paciente, eu começaria com uma pergunta simples. Você tá comendo o suficiente? Por exemplo, ontem, você se sentiu satisfeita com a sua comida? E ela fala assim, que comer insuficientemente pode fazer com que você perca os seus ciclos menstruais, como isso também já foi falado em vídeos anteriores. E você não precisa estar abaixo do peso para isso. Você comer insuficientemente pode ser um problema quando você tá com peso normal ou até quando você tá acima do peso, então não importa. Então pode ser até que você tenha um sobrepeso. Só que se você começar a comer muito pouquinho, você reduzir muito a ingestão de comida, né? Se começar a comer muito pouco, você vai parar de menstruar mesmo que você esteja acima do peso, entendeu? Não é uma questão de peso, é uma questão de quantidade de alimento ingerido, tá? E o hipotálamo, ele se preocupa menos com o seu peso corporal e mais com se você está comendo suficientemente para manter o seu nível de atividade do teu corpo, porque afinal, minha gente, né, para todos os processos acontecerem dentro do nosso corpo, para um óvulo ser formado, para um tecido ser formado, a gente precisa do quê? De energia, e essa energia vem da onde? Do céu? Não, dos alimentos, né? Então é importante, por isso que é importante da gente comer bem, tá bom? E ela coloca assim, ó, você pode se exercitar desde que você coma o suficiente, porque imagina, você começa a comer pouco e começa a se exercitar, então você vai gastar uma energia que você nem tá tendo, então você já tá colocando pouca energia dentro de você e você tá gastando aquele pouco que você tem. Isso também é uma forma de estresse pro seu corpo, tá bom? Bom, e ela fala, para você menstruar, você precisa estar totalmente nutrida em todos os aspectos. E isso significa calorias e micronutrientes suficientes, como zinco e iodo, e comer todos os macronutrientes, incluindo proteínas, gorduras e carboidratos. Então, não me cortem carboidratos da alimentação. Eles são importantes para você menstruar, tá? A ingestão insuficiente de carboidratos pode prejudicar a sinalização hipotalâmica e causar amenorreia, ou seja, ausência de menstruação, mesmo que você comer calorias suficientes, ou seja, ai não, mas eu tô comendo a quantidade de calorias adequadas por dia. Não importa, você pode estar comendo a quantidade de calorias, mas se você cortar os seus carboidratos, você vai perder a sua menstruação, você não vai ovular, você não vai produzir progesterona e pode ter diversos desequilíbrios aí. Porque lembra que o nosso objetivo aqui não é sangrar, é a gente ovular e produzir progesterona, beleza? Então tá bom. E aí ela fala aqui de transtorno alimentar, né, que um estudo mostrou que a maioria, 63% das mulheres jovens que têm amenorreia, elas são diagnosticadas também com transtorno alimentar. E ela fala assim, se você tem esse tipo de transtorno, procure ajuda, procure um profissional, não se julgue, né, não se critique, procure ajuda, vai ficar tudo bem, mas é importante você tratar isso também, para você voltar a reequilibrar a sua saúde, tá bom? E ela fala assim, que mesmo depois de você comer mais, você ainda vai ter que esperar pelo menos 4 meses para menstruar. Lembra que ela explicou como são formados óvulos lá atrás, né? Quando começa lá com os folículos, a formação dos folículos até maturar e gerar o óvulo, ela fala que demora 100 dias, ou seja,
3 meses, um pouquinho mais de 3 meses, então você vai ter que esperar aí entre 3 meses e meio, 4 meses até você menstruar, porque esse é o tempo que os seus folículos ovarianos levam para percorrer todo o caminho até a ovulação. Então não é assim, começou a comer normal, começou a comer bem essa semana, a semana que vem vai menstruar. Não é assim que funciona, então vai ter que ter paciência, vai ter que voltar para sua alimentação de forma adequada e esperar aí de 3 meses a 4 meses, tá bom? E aí ela fala que se você não consegue ganhar peso, não importa o quanto você coma, pode ser que você tenha uma condição médica chamada de doença celíaca e é importante você falar com o seu médico, com a sua médica. Outra questão que ela fala assim, tenha menos estresse, não se estresse, porque isso também pode causar a ausência da sua menstruação, tá? Ou seja, qual que vai ser o tratamento natural aí para a amenorreia hipotalâmica funcional? Comer mais e se estressar menos, né? A sua médica pode recomendar a pílula anticoncepcional, mas lembre-se, os sangramentos da pílula não são menstruação. A pílula não protege contra a osteoporose e pode, na verdade, prejudicar a recuperação da amenorreia hipotalâmica funcional. E aqui ela fala de alguns suplementos e medicamentos fitoterápicos para amenorreia hipotalâmica, tá? Ela fala, e ela, uma questão importante aqui, tá? Porque eu sei que tem muita gente que eu quero suplemento, eu quero fitoterapia, eu quero saber qual erva que vai me ajudar, só que a pessoa não está interessada em mudar a sua rotina, o seu estilo de vida. E, gente, é uma coisa que eu sempre bato na tecla, eu sempre falo nos meus posts no Instagram, falo aqui. As ervas, a fitoterapia ou suplementos, eles são uma parte pequena do tratamento. A erva sozinha, a fitoterapia sozinha, o suplemento sozinho, ele não vai fazer milagre, ele é um complemento do tratamento. Então não adianta vocês ficarem se entupindo de suplemento e erva se vocês não modificarem o estilo de vida de vocês, porque o tratamento não vai ser efetivo. E é uma coisa que ela fala aqui, ela fala assim, ó, a estratégia mais importante para a amenorreia hipotalâmica é comer mais. Tá? A menos que você também faça isso por pelo menos 4 meses, nenhum desses suplementos vai conseguir te ajudar. Por quê? O que adianta você tomar o suplemento se você não está ingerindo mais caloria? Se você não está ingerindo mais carboidrato, se você cortou carboidrato, por exemplo. Entendeu? Então não adianta você tomar isso se você não voltar a comer mais, né? Se, não, parei de comer, parei de menstruar. Então, você acha o quê? Que o suplemento vai, né? Então, vamos racionalizar aqui, vamos entender que o suplemento e a fitoterapia é coadjuvante, mas não é o tratamento principal. O tratamento principal sempre vai ser a mudança de atitudes, de hábitos, de escolhas e etc, tá bom? Então, eu vou falar aqui de 2 suplementos, tá? Para amenorreia. Um é o magnésio, que ela super fala do magnésio, eu já falei em outros vídeos também. Ela fala que o magnésio, ele é um mineral milagroso para ciclos menstruais e aqui ele vai ajudar novamente, porque ele vai ajudar a lidar com o estresse e vai ajudar a regular o hipotálamo, tá certo? E ela fala, eu fiquei muito feliz também, porque ela fala do ashwagandha. A ashwagandha é uma plantinha, um medicamento à base de ervas. Na verdade, é uma plantinha, né? A plantinha chama, eu não sei falar, tá? Mas é Withania sonifera, né? É uma plantinha ayurvédica que ela é usada há mais de 5.000 anos. Ela é super famosa dentro do Ayurveda, tá? É uma planta que se usa muito, muito antiga e ela ajuda reduzindo a ansiedade, o estresse. Então ela vai ajudar nos casos de depressão, ansiedade, insônia. Ela fala assim que ajuda também na questão da supressão do hipotálamo, tá? E ela fala que a ashwagandha você pode encontrar na forma de pó, de comprimido, líquido, pode tomar na forma de chá, e que para obter todos os benefícios ela recomenda aí tomar 2 vezes ao dia por pelo menos 3 meses, tá bom? Mas, como eu falei, a ashwagandha sozinha não vai resolver o seu problema. Se o problema é porque você tá comendo menos ou porque você cortou carboidrato, não vai ser a ashwagandha que vai melhorar, né, gente? Muito bem, e aí ela fala aqui da prolactina elevada, que a prolactina é um hormônio que vai promover a lactação, né, e vai regular os hormônios, só que muita prolactina vai inibir a ovulação. E normalmente a prolactina, ela se eleva muito gravemente e isso se torna um problema médico sério, porque com certeza vai interromper completamente a sua menstruação, tá?
Então, a prolactina levemente elevada, ela pode causar menstruações irregulares, dor nas mamas, perda de libido, né? E também pode causar o excesso de andrógenos, tá bom? Então, prolactina elevada também pode causar excesso de andrógenos. E a prolactina alta, ela pode ser identificada com um simples exame de sangue. E ela fala assim, o que pode causar o aumento da prolactina? Então, se essa prolactina estiver muito elevada, ela pode ser resultado de um tumor pituitário benigno, tá? E é importante ter um diagnóstico, um tratamento médico. Quando essa prolactina está moderadamente elevada, pode ser devido a uma doença de tireoide, devido ao abuso de álcool, medicamentos como anticoncepcionais hormonais, comprimidos para ácido estomacal e alguns tipos de medicamentos psiquiátricos e para pressão arterial, tá? E a prolactina levemente elevada, ela é muito comum e ela não pode ser diagnosticada por um único exame, né? Porque ela fala que a nossa prolactina, ela pode aumentar temporariamente devido a diversos motivos, como por exemplo, o sexo, o fazer exercício físico, álcool, alimentação, sono, desidratação, estresse, doença leve da tireoide, contraceptivo hormonal, tudo isso pode elevar levemente a nossa prolactina, tá? Então ela fala que para descobrir se realmente a gente tem uma elevação da prolactina, tem toda uma série de coisas, um horário certo, um jeito certo de se fazer esse exame. Então a gente tem que estar de jejum, hidratada, a gente deve fazer esse exame entre 8 e 12 horas da manhã. Tem que ser durante a fase folicular e não imediatamente após o exercício físico ou logo depois do sexo, tá? E, enfim, e aí ela vai falar aqui sobre a dieta e o estilo de vida para diminuir a prolactina, né? Então ela fala, reduz o álcool, especialmente a cerveja, porque a cevada estimula a prolactina, não exceda 4 bebidas alcoólicas por semana, reduz o estresse e basicamente é isso, tá? Então reduzir o álcool e reduzir o estresse. E aí ela finaliza esse capítulo imenso, cheio de informações, né? Que ela fala assim, é muito difícil de obter um diagnóstico preciso sobre esses ciclos irregulares, né? E isso pode ser frustrante, difícil, chato, exaustivo, né? Mas ela fala que depois de você escolher um tratamento e se comprometer por ele por pelo menos 3 meses, então olha só o que ela fala. Então, depois de você conseguir entender o porquê que você tá com esses ciclos irregulares ou porquê você não está menstruando, né? Se é porque você tem síndrome do ovário policístico ou se é porque você tem uma menorreia hipotalâmica funcional ou se é porque você tem uma questão da tireoide, né? Então, depois de você entender, você vai ter que seguir esse tratamento por pelo menos 3 meses, que é o tempo que o nosso folículo demora para né, ficar maduro e para liberar o nosso óvulo. Então, você precisa esperar pelo menos esse tempo, porque é o tempo que leva para os folículos percorrerem o caminho até a ovulação. E ela fala, anime-se, continue e lembre que o seu corpo só quer menstruar regularmente, né? Bom, então a gente finaliza aqui esse capítulo, tá? É um capítulo bem extenso, é um capítulo com muita informação. Então, assim, a gente viu que a ausência de menstruação, a gente não pode falar que a mulher não tá menstruando, tá com um ciclo menstrual muito irregular. A gente não pode pensar só na síndrome do ovário policístico. A gente tem que pensar nessas questões da menorreia hipotalâmica, né? Que pode ser causado pelo quê? Comer insuficientemente, falta de carboidratos, estresse demais, né? Então a gente vê que a saúde feminina, ela é uma coisa assim, complexa, né? Não é tão simples. Então, um ciclo irregular, uma ausência de menstruação, ela tem diversos fatores, né? Por isso que é importante ir no médico, tentar entender de onde que tá vindo, se é algum problema hormonal, se é algum problema na tireoide, se é alguma outra coisa que está acontecendo. E eu acho que quando isso é causado por alguma mudança, você mudou sua rotina, né? Mudou sua alimentação, começou uma dieta nova e parou de menstruar, para e observa. É o que eu sempre falo para as minhas pacientes. Quando as pacientes vêm para mim com qualquer queixa, independente se seja uma queixa relacionada à saúde feminina, eu sempre pergunto para as minhas pacientes, né? Quando que essa queixa que você tá me trazendo, quando que ela iniciou? Em que mês? Né? Em que época da sua vida? O que estava acontecendo naquela época da sua vida? Como que você estava emocionalmente? Estava acontecendo alguma coisa? E geralmente a gente já consegue entender o porquê daquele desequilíbrio logo no começo da consulta, porque a pessoa fala, nossa,
quando começou essa determinada queixa, sei lá, foi quando eu perdi meu emprego e eu fiquei muito estressada, ou foi quando eu comecei uma dieta nova. Então, gente, eu falo assim, a nossa saúde, a nossa vida é um quebra-cabeça. A gente tem que se atentar aos pequenos detalhes e unir, sabe, as pecinhas, e a gente vai conseguir descobrir, né, o que tá por trás daquilo, tá? Então, esse é o finalzinho do capítulo 7, a gente ainda tem bastante capítulo pela frente, tá? E aí o próximo capítulo vai ser o capítulo 8 e ela vai falar sobre TPM, 3 passos para resiliência hormonal, tá? TPM também é uma coisa que eu já falei, eu acho que eu falei aqui já no YouTube sobre a visão, sob a visão do Ayurveda, né? O Ayurveda ele tem uma visão também sobre a TPM, a gente também não acha que é normal a mulher ter TPM, ter esses sintomas, né, que impossibilitam ela de trabalhar, enfim, esses sintomas muito severos a gente não considera normal, não é normal, são desequilíbrios e a gente consegue também atuar com a Ayurveda, tá bom? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo capítulo e um beijo e até mais!